Então eu tenho aqui uma estrutura sistêmica, no qual no centro você encontra a palavra excelência em gestão, e eu alcanço a excelência em gestão mediante a transposição de todas essas etapas. Primeiro, o pensamento sistêmico, que é pensar o teu negócio, a tua atividade como presente dentro de uma cadeia um pouco mais ampla. Depois, aprendizado organizacional, que é um desafio para qualquer tipo de negócio, que é a transferência do conhecimento. Depois vai avançando cultura da inovação, liderança e constância de propósitos, né? Depois eu tenho orientação para processos. No caso de vocês, o grande desafio é melhorar processos, melhorar a rotina e reduzir tempo de execução dessas tarefas, porque o tempo de transferência de um serviço é algo extremamente desafiador para quem recebe ou para quem está na ansiedade de receber um serviço. E o modelo de excelência trabalha essa questão da redução do tempo e ganhos de produtividade também. Visão de futuro, por que não, né? Pensar nessa questão do futuro é uma coisa fundamental. Geração de valor, que eu fiz alguns comentários para vocês. Valorização das pessoas, o professor Quinho vai trabalhar alguns aspectos dessa natureza. Conhecimento também de clientes e de mercado. Então, é muito importante que eu saiba como é que é a operabilidade daqueles que vêm até o meu cartório para se servir do serviço. Talvez uma inquietude muito grande e uma imagem que se construa de forma errônea na cabeça das pessoas que vêm contratar o serviço, é que talvez a transferência não se dê no tempo da expectativa deles. Mas normalmente você forma uma imagem errônea a respeito de um determinado assunto por não conhecer ou por não ter o conteúdo, vamos dizer assim, bastante amplo sobre o que existe por trás dessa estrutura, né? Então, esclarecer esses assuntos é fundamental. Desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, hoje é um tema bastante intenso nas empresas, no cenário de negócio, e isso faz parte desse modelo de excelência em gestão, tá? De uma maneira bastante direta. Bom, eu trouxe uma figura aqui para provocar a reflexão sobre o mapeamento das zonas e das áreas. E aqui você se pergunta, né? Na verdade, as construtoras, quando elas têm que lançar um empreendimento imobiliário, elas pensam onde lançar, como construir, né? Digamos assim, quais as vias de acesso. São várias inquietudes que pairam na cabeça daquele empreendedor ou da organização de uma empresa que explora o setor da construção civil. Mas um dos cuidados mais importantes e talvez um dos requisitos que na percepção deles é fundamental é verificar a idoneidade e toda a questão da legalidade da documentação, né? Então, a decisão de lançamento de um produto imobiliário ela é bastante complexa, né? Tão complexa como esse emaranhado de quarteirões, de ruas, que normalmente podem até definir o sucesso do empreendimento imobiliário. Mas por trás dessa figura, sem sombra de dúvida, tem toda a parte documental, que é um item importante, né? Coloquei também uma figura, aquela figura que vocês viram da cidade, uma figura aérea, de um trabalho que fizemos para mapear e identificar locais para lançamento de produtos imobiliários na cidade de Maringá, né? Com um cinturão verde bastante importante. Essa figura aqui mostra a nossa cidade, né, vista do alto, e o crescimento vertiginoso de uma área que tem sido bastante interessante, e nós temos feito alguns trabalhos ali na Gleba Palhano para orientar as empresas no lançamento de produtos imobiliários. Mas, avançando com as figuras, a gente começa a perceber a grandiosidade, né, dessa cidade e também a aglomeração ou congestionamento, digamos assim, de determinadas áreas, né? E aí as empresas buscam outros locais, né, como esse, né, um cinturão diferente aí para investimento imobiliário, um pouco mais afastado da nossa cidade, mas que envolve também uma preocupação bastante grande com a parte documental, né? Então isso aqui é mais para trazer para vocês algumas informações, né, sobre o pensamento das empresas em relação aos lançamentos, mas que isso tudo ele acaba sendo, vamos dizer assim, bastante tênue se não houver toda a preparação e toda a investigação sobre a parte documental. Então eu fecho essa apresentação com essa figurinha, né? O desenvolvimento do produto imobiliário é um desafio enorme. Porém, a entrega completa somente se dá mediante a segurança documental do bem, né? Nada disso vai ser superado, né, digamos assim, pela segurança na qual
se deposita todo o serviço que vocês desenvolvem, né? Então isso é serviço, isso é transferência de um valor absurdo, mas na percepção muitas vezes do leigo, isso não é tão importante, a gente precisa reverter essa situação e trabalhar com uma ênfase muito mais ampla nesse sentido, né? Aqui, para ir fechando a nossa apresentação, eu pretendo amanhã trabalhar com vocês um pouco mais sobre gestão e excelência em serviço, onde qualidade, produtividade e relacionamento é fundamental, e são 3 palavras que caminham bastante associadas, né? A gente vai trabalhar isso um pouquinho amanhã, né? E fechar com uma frase, né? É importante para uma organização gerenciar bem a qualidade do serviço, mas é essencial que ela gerencie as falhas melhor ainda. Então, muitas vezes, as empresas ou qualquer tipo de entidade, de negócio, trabalha na perspectiva da melhoria, mas acaba se esquecendo de pequenas falhas que acontecem. Como é que eu supero essas pequenas falhas? Primeira questão é verificar onde é que realmente essas falhas se encontram. E eu tenho que perguntar para as pessoas que se abastecem dos serviços com os quais eu presto, né, no que é que eu estou falhando, e ser humilde o bastante para poder encarar esses problemas. Então, muitas vezes, eu tenho que inverter a minha relação. Eu não preciso olhar as notas que eu tenho recebido pela excelência no meu serviço, mas eu posso olhar um pouquinho daquela pequena fatia da pizza que é as áreas, digamos assim, não conformes, ou as áreas que eu tenho problemas, e passar a encarar essas áreas, porque as outras áreas já se encontram num estado de conforto, digamos assim, tá? Então, para a nossa pauta de amanhã, eu colocaria alguns aspectos: serviços, expectativas e atendimento, monitoramento da qualidade, processos e produtividade. Seria basicamente essa a nossa proposta para trazer assim um insight para vocês amanhã. Tudo bem, gente? Tá? Então, fechando, Quinho, queria agradecer aí esses minutos, né? Foi uma coisa bastante dinâmica, rápida, mas no sentido de talvez gerar um pouco de inquietude, né? E não talvez solucionar todos os problemas, mas assim uma coisa pontual. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigado, professor Mário. Eu vou passar a palavra ao professor Herances, que ele vai dar uma rápida explicação do que vai conter a matéria que ele vai tratar durante a semana com vocês. E já na sequência a gente continua dando início aos trabalhos da manhã com o programa Internet, Crimes Digitais e Riscos para o Registro de Imóveis, com o Dr. Renato Opsibum, que é um advogado que trabalha nessa área, já está presente. A gente vai agilizar e logo mais estaremos começando. Prometemos para você, durante toda a semana, seguimos à risca os nossos horários e gostaríamos da colaboração de todos para que estejamos sempre dentro desses horários para seguirmos um bom evento. Professor Herances, fique à vontade, por favor, explique para o pessoal. Obrigado por estar com a gente. Doutor Ricardo, eu que devo agradecer ao carinho do IRIB, em me permitir estar novamente com todos vocês. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com os mestres do IBEST. Já deu para perceber que teremos um conteúdo fabuloso. E a mim cumprirá na quinta-feira próxima tentar inserir nesse rico conteúdo informações a respeito da parte financeira. Em que medida o direito tributário, que é ramo do direito financeiro, pode contribuir para esta necessidade de gestão. Todos sabemos que o oficial de registro de imóveis é responsável em administrar recursos humanos e materiais com uma única finalidade, que é a de obter lucro, que, aliás, o objetivo prioritário de qualquer empresa. E a gente não pode deixar de considerar que um ofício de registro de imóveis, a exemplo das outras naturezas do extrajudicial, também é uma empresa, aliás, das melhores. E é por meio da administração desses recursos materiais e humanos que ele vai conseguir um melhor resultado. E esse resultado ele vai ser oferecido à tributação, portanto, ele deve ter lá a sua influência nessa questão de natureza administrativa, que é a gestão. Acho que muita coisa poderá ser dita na quinta-feira